eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios para casas devem ser realizados conforme aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de produção de textos. Estamos nos encaminhando para o final do nosso livro didático, então eu tenho certeza que vocês estão bastante felizes por estarem finalizando uma jornada de aprendizado. Nós ainda teremos várias aulas, então não precisam começar a sentir saudades, que a gente ainda vai se ver muito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quero falar sobre o Gabriel, que enviou pra gente a sua releitura do quadro da Tarsila do Amaral. Ficou muito legal, Gabriel. Gostei muito mesmo de receber a sua atividade. E você é um artista, como sempre, né? Sempre disse para vocês que seus desenhos são lindos. A turma de vocês é toda feita de artistas. E o Gabriel trouxe pra gente essa obra de arte para que vocês pudessem ver. Gabriel, amei. Continue enviando todas as atividades, tá bom? A Emanuele também enviou pra gente o Para Casa e contou pra gente que morre de medo de barata. Eu não tenho medo de barata. E vocês, turma? Vocês também têm medo de barata assim como a Emanuele? Eu não tenho nenhum. Ela mandou pra gente também uma atividade sobre um vampiro que gosta de comer alho. Muito interessante. E também fez esse desenho lindo de uma sereia. Ficou muito legal, Emanuele. Eu adorei receber este desenho. Ficou muito legal. Eu adorei principalmente as bochechinhas de coração. Achei muito fofo. O Joshua preferiu desenhar um fantasma. Eu achei muito criativo, Joshua. Olhem só como um desenho tão simples como um fantasma pode ser tão incrível. Eu adorei. A partir de hoje vou desenhar fantasminhas como o Joshua me ensinou. Adorei, Joshua. Continue fazendo desenhos tão legais e mandando aqui pra gente. O Joshua também fez uma continuação para a história em quadrinho, que ficou muito legal. O vampirinho diz, agora eu te pego. Só que o garoto pede socorro e é defendido pelo amigo que diz, ele não é comida. Muito bem, Joshua. E outra coisa que eu adorei nessa foto foi porque ela ficou muito bonita, né? Essa mesa de vidro com esses lápis, a lapiseira, ficou muito legal. Eu adorei essa foto de verdade. Muito obrigada, Joshua, pela sua contribuição por embelezar a nossa aula. Bom, meninos, hoje, né, Gabriel, Emanuele e Joshua, muito obrigada por terem mandado. Eu sempre gosto muito de receber as atividades de vocês. Eu fico, assim, muito feliz porque me mostram que vocês estão empenhados em aprender, que estão interagindo com as minhas aulas e isso me deixa muito orgulhosa de vocês. Turminha, todas as atividades que vocês fizerem, mandem para o colégio, porque eu estou adorando receber, ler as produções de texto, ver os exercícios, ver todos os desenhos que vocês estão fazendo. Estou ficando muito orgulhosa de vocês, tá bom? Então não se esqueçam de mandar as atividades e as produções de textos para mim, tá bom? Então vamos lá. Corrigiremos primeiro o para casa, né? Na última aula eu deixei um questionário para vocês que deveria ser respondido no caderno. Então, primeiramente nós vamos corrigi-lo, tá? Muitas das questões desse exercício eram respostas pessoais. Então, o que eu vou fazer é, vou corrigir todas as atividades que são cabíveis de correção. As de respostas pessoais, eu posso dar minha opinião para que a gente possa refletir, mas eu não quero que vocês apaguem, tá? Porque são respostas pessoais e vocês têm que colocar realmente aquilo que vocês acham e aquilo que vocês sentem. Vamos lá? Explique com suas palavras o que é uma tirinha. Então, a sugestão de resposta que eu coloquei é que a tirinha é uma história curta, simples e em 3 ou 4 quadros. 2. Qual linguagem utilizamos ao escrever uma tirinha? Sugestão de resposta: utilizamos uma linguagem mais ligada à fala e com elementos não verbais, né? Então, uma tirinha, ela não utiliza somente a linguagem das letras, ela utiliza também outras linguagens. 3. Explique com suas palavras qual a importância da utilização de imagens em tirinhas. Sugestão: as imagens nos ajudam a compreender a tirinha e interpretar o texto. As imagens, elas não estão ali por acaso, elas estão ali como um apoio visual de interpretação, vendo as expressões dos personagens, as cores que eles fazem, os movimentos que eles estão fazendo, nós conseguimos interpretar melhor o texto.
4. Quais as principais características desse gênero? Sugestão de resposta, linguagem verbal e não verbal, curta, 3 ou 4 quadros, linguagem informal, poucos personagens, um personagem principal e outros de apoio, e assim por diante. Tudo que vimos na última e na penúltima aula de produção de textos. 5. A tirinha surgiu a partir de outro gênero. Qual é esse gênero? É a tirinha, né? A tirinha surgiu dos quadrinhos, então a resposta é que ela veio deste gênero. Lá nos Estados Unidos, nos jornais e nas revistas, eles perceberam que queriam ter esse tipo de texto, né, os quadrinhos, mas tinham pouco espaço. Então reduziram os quadrinhos a 3 ou 4 quadros, o que fez com que se chamasse tira. Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o conto de assustar e a tirinha? Bom, o conto ele é um texto em prosa, né? É um texto que a gente escreve do comecinho da linha até o final e passa para a próxima e assim por diante. Enquanto a tirinha ela é ilustrada e é feita em quadros, né? Normalmente ela é bem curtinha. Os contos também são curtos, mas são bem maiores que as tiras, né? E essas atividades aqui eram todas pessoais, tá? Respostas que vocês iriam dar de acordo com o que vocês pensavam e sentiam. Nessa do Armandinho, eu vou dar a minha opinião. Você concorda com a resposta que Armandinho utilizou na frase? Sim e não. Vou explicar para vocês. O ser humano realmente precisa de amor. E isso é inegável, né? Todo mundo precisa de amor. Dos pais, dos amigos, né? Mas ele estava fazendo uma prova, provavelmente de ciências. Então ele precisava sim se atentar ao fato de que nesse caso o ser humano também precisa da água. Sem ela, a gente se desidrata, fica muito doente. Então é muito sério, o ser humano precisa de água. E o que eu diria ao Armandinho, para deixá-lo mais animado? Eu daria essa dica para ele, eu falaria, olha Armandinho, essa é uma prova, então você precisa colocar as questões, né, de acordo com as disciplinas, com as matérias que aprende, mas você estava certo, o ser humano também precisa muito de amor. Próximo é a da turma da Mônica, e aqui está perguntando por que o Cebolinha desistiu de brincar com a Mônica para consolá-la. Na verdade, isso chama amizade, né, meninos? O Cebolinha ele é um personagem que gosta muito de pregar peças na Mônica, mas ele realmente é um amigo verdadeiro da Mônica. Então, quando ele percebe que ela está triste, ele deixa a brincadeira de lado e vai ajudá-la. Desculpem. E a Mafalda está triste, né, por imaginar que o mundo tenha muitos Miguelitos, porque o Miguelito é um personagem que não vai atrás do que ele quer, né? Se ele quer uma mudança, se ele quer que algo mude, ele se senta e espera que a vida e o destino façam isso. E a Mafalda é uma personagem que acredita no contrário. Ela acha que se você quer que algo mude, você tem que ir lá e mudar. Então ela pensa que o mundo nunca vai mudar se todas as pessoas fossem iguais ao Miguelito. Então vamos lá. Vamos falar do capítulo 3 sobre reportagem, que é o último gênero que vamos aprender neste livro didático na produção de texto. Vamos lá? Página 119 a 122. Ponto de partida, primeiro passo. É fato, todo mundo tem ou já teve medo de alguma coisa, principalmente quando é uma coisa desconhecida e que vive nos causando pesadelos. O importante, porém, é aprender a lidar com esses monstros. Vamos ler uma reportagem em que várias crianças entrevistadas falaram sobre isso. Preste atenção nos elementos da reportagem marcados por setinhas. Então aqui vamos lembrar, né, que essas crianças foram entrevistadas, então crianças de famílias diferentes, religiões diferentes, locais diferentes e com crenças diferentes. Vamos ver do que elas sentem medo. Crianças contam de que monstros têm medo e como lidam com isso. O título da reportagem é esse, né? Crianças contam, então ali um pouquinho maior, né, em destaque. O nome da repórter está ali, ó, Marta Lopes, que ela é colaboradora da Folha. E na terceira setinha está a data, dia e horário em que a reportagem foi publicada. Sempre nos sites isso acontece, tá? Eles colocam a data e o horário. Caso eles precisem modificar, eles colocam entre parênteses que foi modificado em tal data, em tal horário, ok? Nós temos logo após uma introdução, observem na setinha. Introdução do assunto, tema da reportagem, nesse texto que fica ali centralizado, com a letra um pouquinho inclinada. Ilustração da reportagem, desenho feito por uma das crianças entrevistadas. Normalmente as reportagens são muito visuais, então sempre procuramos colocar uma ilustração, uma fotografia, para que o leitor possa se interessar mais. Legenda da ilustração, sempre importante, observem, desenho de bicho-papão
feito por criança da escola Ratimbum Ateneu, em Osasco, São Paulo, 2015. Então é importante contextualizar, falar o que é, quem fez, em que ano, tá bom? Então vamos ler. Bruxa, vampiro, lobisomem. Muitos monstros ficam à solto quando chega o dia das bruxas. Bom, vamos continuar lendo, apesar de que aqui no colégio a gente não acredita no dia das bruxas, né? Vamos ler somente como se fosse uma história de mentirinha. E de qual deles você tem mais medo? A Folhinha conversou com um grupo de crianças para saber a resposta delas, e elas ainda desenharam monstros assustadores. A maior surpresa é que algumas crianças têm medo de criaturas que conheceram na série de livros e filmes Harry Potter. Maria Fernanda Segura, 8 anos, por exemplo, tem muitos pesadelos com um bicho-papão bem gosmento que mora debaixo da cama. Adivinha onde ela viu essa criatura? Em um filme do bruxo. Maria Eduarda Lima, 9 anos, tem pavor de outros monstros dessa história, os dementadores. Sonho que eles estão roubando a minha alma. Então, informações, observem a setinha, e opiniões das crianças entrevistadas. Quando a gente faz uma entrevista para escrever uma reportagem, é muito importante que essa entrevista esteja muito clara. Então, colocar as opiniões dessas pessoas é sempre muito importante. Manuela Torres, de 8 anos, e Matheus Calmon, de 8 anos, ficam assustados quando pensam em criaturas bem conhecidas. Manuela tem medo de diabo e lobisomem, e Matheus de saci e de diabo. Depois que conheceram essas lendas, não conseguem mais dormir em paz. Bom, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala para as crianças também, né? Já Henrique Bernardes, 7 anos, e Felipe Genta, de 8, têm temores bem originais. Henrique contou que desde os 4 anos tem pesadelo com um monstro que ele chama de pesademonstro. O sonho começa em um show de rock. O monstro toca a guitarra, depois pega as pessoas com seus tentáculos e suga sua força. Eu acho o Henrique tem uma imaginação bem fértil. Quando ele crescer, ele vai ser um ótimo escritor. O que vocês acham? Felipe criou um predador, que é uma árvore de Natal. Quando uma criança se aproxima para pegar um presente, a árvore a engole. Temos aí um outro escritor, né, meninos? Como lidar? Esse é um intertítulo. Ele é um título curto que é utilizado para dividir em blocos o texto de uma reportagem, né? Com o objetivo de facilitar a leitura e organização das informações. Então, eles dividem as informações em duas. Como na primeira era somente a apresentação dos medos das crianças que foram entrevistadas, na segunda parte a gente coloca o como lidar com esses medos, né? Então, eles são separados com esse pequeno título que é o intertítulo. As crianças contaram que não costumam chamar os pais quando o medo lhes pega em cheio no meio da noite. Elas simplesmente esperam o pavor passar. Henrique ainda ensina. Me escondo embaixo das cobertas para dormir de novo. Para quem tem muito medo, Maria Eduarda aconselha, chame seus pais e tente esquecer. Então, informações e opiniões, novamente, né? Só que nesse momento de como as crianças lidam com o medo. Na primeira parte, a gente tinha somente as informações dos medos. E agora, como elas lidam com isso. E Henrique completa, todo mundo tem medo, até pai e mãe. Se alguém diz que não tem medo, é porque é segredo. Eu concordo com isso, tá, meninos? Não é só criança que tem medo, não. Os adultos também sentem medo, sim. Eu, por exemplo, tenho medo de várias coisas. E vocês? De que vocês sentem medo? Então, aqui, se vocês acharem interessante, depois podem ler o glossário, tá? Então, eu vou explicar para vocês qual é o para casa de vocês. O para casa é da página 121 a 126 e também um questionário, tá? Então, vamos ler este pequeno trechinho. Reportagem é um texto oral ou escrito que relata fatos verídicos que interessam ao público. Oral ou escrito? O escrito normalmente vai estar nos jornais e nas revistas. E a reportagem oral é aquela que vocês veem nos jornais, na TV, que elas não têm um texto escrito, elas são faladas, né? Normalmente temos um repórter fazendo entrevista com pessoas e assim por diante. A reportagem apresenta comentários das pessoas envolvidas nos fatos. Pode também expor o ponto de vista do próprio jornalista ou de especialistas no assunto. Então, vocês vão fazer essas atividades em casa. Vou explicar todas elas, tá? Consultar a fonte da reportagem lida e responder no caderno. Onde e quando ela foi publicada, quem é o redator da reportagem, de acordo com o suplemento e a reportagem, qual é o público, né, que vai ler essa reportagem, qual é o assunto da reportagem, lembrar de justificar. E 2, marcar as alternativas corretas. Vocês têm aí 4 alternativas, precisam marcar as corretas. E 3, identificar quem falou as frases a seguir e explicar se a fala apresenta um relato ou uma opinião. Então, por exemplo, quando eu digo assim,
Eu tenho medo de muita coisa. Esse é um relato, porque eu estou apenas contando para vocês. Agora, quando eu digo assim, na verdade, eu acho que as pessoas precisam enfrentar os medos, assim como eu enfrento os meus. Essa é uma opinião, porque eu já estou dizendo não só o que aconteceu, mas eu estou dizendo o que eu penso sobre o assunto. Então, vocês vão colocar aí em todas essas frases se é um relato ou uma opinião. 4. Releia o texto do intertítulo, Como Lidar, e identifique 2 formas de lidar com o medo. Então, vocês vão reler essa parte do texto, que é a parte do como lidar, e identificar 2 formas que as crianças lidam com o medo e escrever aqui. 5. Na reportagem, alguns numerais indicam a idade das crianças. Qual é a criança mais velha e qual é a mais nova? Coloquem aí. Qual personagem ou pesadelo você achou mais assustador ou mais original? Explique. Mais assustador seria aquele que mais te deu medo. E o mais original seria aquela ideia mais imaginativa e mais doidinha. Nós tivemos ali algumas ideias bem originais. Eu achei bem interessante. E depois a produção relâmpago, que é Meus Medos, Relato e Conselho. Vocês vão fazer essa produção relâmpago e vamos ler aqui rapidinho para que eu possa explicar. Você tem mais medo de quê? Como lida com esse medo? Que conselho você daria a uma criança que tem medo de alguma coisa? Use as linhas a seguir para fazer o seu relato e dar o conselho, ou seja, fazer o relato e a sua opinião. Meu maior medo é, vocês vão fazer o relato. Meu conselho para um colega que sente medo é, e aí vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? Lembre-se de me mandar esse exercício, eu tenho certeza que os colegas vão adorar saber quais são os medos de vocês, tá bom? E também vocês vão fazer a produção final, né? E o objetivo da produção, entrevistar 2 crianças para compor uma reportagem e informar o leitor. Vocês podem entrevistar apenas uma criança se vocês não tiverem contato com outras crianças, tá bom? Não tem problema. E o planejamento? Agora chegou a hora de vocês e seus colegas produzirem uma reportagem sobre o medo. Vocês vão seguir essas instruções, eu quero que vocês leiam atentamente todas essas instruções para fazer a produção final, tá bom? Não se esqueçam de fazer o rascunho. Aqui já tá tudo certinho, olha. Título, nome dos repórteres, data e local, primeiro parágrafo, porque assim vocês vão saber exatamente como ficar essa reportagem e depois vão passar para o texto final, né, após a revisão, já sabendo direitinho o que é o que, qual é a estrutura do seu texto e vai ficar tudo perfeito, eu tenho certeza. Então, fazer o texto final e mandar aqui para o colégio para que eu possa ler todas as produções de vocês, tá bom? Façam as atividades do livro e as produções textuais. Não se esqueçam de mandar todas as fotografias. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.